Saudações, salute! Meu nome é Leonardo de Magalhães, vocês estão aqui no canal Deus Um Só Há. É um canal dedicado a assuntos de literatura e religião, história e religião, sociologia da religião, assuntos de teologia, né? Então, abordamos esses temas sem nenhuma intenção apologética, ou seja, não estamos defendendo nenhuma religião específica, nenhuma denominação, nenhuma seita. Trabalhamos com conteúdo sobre monoteísmos, então falaremos aqui do judaísmo, falaremos do cristianismo, as várias correntes do cristianismo, portanto vamos falar de catolicismo, vamos falar de reforma, vamos falar de pentecostal, então todos esses assuntos estão aqui. Vamos falar de islamismo, né, as várias correntes do islamismo, a filosofia islâmica, vamos falar de Kabbalah, né, que é a parte mística judaica, então todos os assuntos estão aqui, mas não visa, né, nenhuma questão de estou pregando nada, né, não estou vinculado a nenhuma corrente missionária, então nós vamos debater ideias, né, eu tenho a minha fé, obviamente tenho a minha fé, tenho a minha crença, mas não visa pregar a minha fé, a minha crença, né. Vamos abordar alguns livros que eu leio que estão nessa esfera da religião, das teologias, né, esses vários monoteísmos, e também podemos falar de outras religiões não monoteístas, né. Temos livro aqui sobre o budismo, sobre o hinduísmo, né, o brahmanismo, né, sobre outras religiões, Sheshonoe, que é uma religião nova. Então a gente pode falar, né, nenhuma preocupação de pregar nada, porque aqui é livre expressão, certo? Então vamos falar agora de catolicismo. Grande escritor, o escritor Chesterton, Grã-Bretanha, aí na passagem do século XIX para o XX. E aí ele, aqui é um biógrafo, né? Então o Chesterton, muito famoso pela parte literária, tem todo um estilo literário, mas aqui ele usa esse estilo literário para contar a história de dois santos católicos, né? O São Francisco de Assis e o São Tomás de Aquino. Então são duas biografias. Hoje, né, eu falarei da parte que eu já li aqui, que é do Francisco de Assis. Já li outras biografias do Francisco de Assis. Tem uma excelente biografia escrita pelo Hermann Hesse, né? Francisco de Assis. Hermann Hesse que escreveu o Siddhartha, né, em que aparece lá o Siddhartha Gautama, né, que é o Buda, o iluminado, na tradição oriental do budismo, né? Então o Hermann Hesse também fala, o Hermann Hesse gosta desses temas mais espirituais, né? Então ele aborda. E aqui também tem essa preocupação de, né, como é um católico, o Chesterton é um católico, defende a fé católica e vai, obviamente, defender as duas figuras aqui, né? Hoje falarei mais do Francisco de Assis, vou deixar um link aí de outras biografias que vão contar a história do Francisco de Assis e dos franciscanos, né? Que são ordens, né? Lembrar que o Tomás de Aquino é dominicano, né? Então tem outras ordens, tem os beneditinos, depois vão surgir os jesuítas, né? Lá na Contra-Reforma, que aí vai ser o Inácio de Loyola, né, o São Inácio de Loyola, que é o fundador dos jesuítas, a ordem, na Companhia de Jesus, né. Então são várias ordens, a Igreja Católica, para quem é católico, acompanha o canal, sabe que o catolicismo tem várias ordens, né, desde a Idade Média, e o franciscano, então, foi fundado pelo Francisco de Assis, São Francisco de Assis, que viveu ali entre a terceira e a quarta cruzada, né, e aí tentou intervir na quinta cruzada, né, então ele inclusive chegou lá no Oriente, né, ali na Terra Santa, foi conversar ali com os islâmicos do Egito, né, os líderes islâmicos. Então ele tentou essa preocupação de não ecumenismo, né, mas de diálogo entre as religiões, né. Então ele ficava ali escandalizado com essas guerras das cruzadas. Depois vou dar uma dica aqui de leitura sobre as cruzadas, né, porque inclusive eu falei do livro Baldolino, do Umberto Eco, que é italiano também, né, os dois são italianos, né, tanto o Francisco de Assis como o Aquino são italianos. A diferença é a ordem, né. A ordem do Francisco é que ele formou, que é franciscano, e a do Aquino é os dominicanos, que inclusive também agiam ali na Santa Inquisição, né? Tem essa questão. Esse é um assunto que está ali no Baldolino, só que o Baldolino não aborda o Francisco de Assis. O Francisco de Assis vai falar do nome da rosa, né? Que foi escrito antes, mas a história se passa um século depois. Então essa questão aí, a ordem cronológica nos livros do Humberto Eco não é a mesma da escrita, de publicação, né? Tem uns vídeos aqui anterior aí que eu falei do nome da rosa, então dê uma olhada nesse vídeo. Então o Francisco de Assis vai viver ali, então, entre a terceira e a quarta cruzada, e o Francisco de Assis era um jovem, assim, né? Outra coisa, antes de entrar na biografia, o Chesterton tem uma parte toda inicial aqui explicando como ele vai escrever a história, como ele vai abordar essa história, e depois ele vai voltar a história na origem do cristianismo, né? Minha voz hoje está abençoada, né?
Então, ele vai voltar à origem do cristianismo, vai comparar o cristianismo com o paganismo, vai voltar lá na cultura greco-romana, né? Então ele vai fazer essa digressão, ele vai explicar, ó, para contar a história do Francisco de Assis, eu vou ter que voltar na história da igreja, da cristandade. Então, o Chesterton vai ter toda uma parte explicando como ele vai contar a história, né? Qual o ponto de vista, vai comparar com essas biografias modernas, vai comparar com os racionalistas ali, o pessoal cético do século XIX, né? Então ele tem uma preocupação apologética, ele tem a preocupação de defender aqui o catolicismo, né? É claro, ele já explicita isso desde o início, olha, eu estou aqui, eu já tenho um ponto de vista. E aí ele vai explicar toda a história da igreja, a qual que é a vantagem do cristianismo em relação ao paganismo, né? Então ele vai ter essa preocupação de explicar por que o cristianismo deu certo, né, até essa época. E aí depois ele vai entrar, olha, realmente Francisco tem razão com esses apegos que a igreja tem ao poder. Vai explicar aqui que o problema foi a questão mesmo do poder, né, a soberania e a questão dos pobres. Então tinha muita pobreza realmente na época do Francisco de Assis e ele vai fazer a opção pelos pobres, né? Então vamos entrar na biografia. O Francisco de Assis, então, ele é Francesco, né? Francesco porque essa questão da cultura francesa, ele gostava muito da cultura francesa. Tem aqui a questão de se o nome dele era mesmo Francesco ou Giovanni, né? Tem essas questões aí. Porque Francesco significa o francesinho, né? Então, e aí ele muitas vezes ele cantava essas baladas provençais, que era, né, na Idade Média, eram os Beatles da Idade Média, né? Era o pessoal, os cantores. Inclusive tem todo um capítulo dedicado a isso, né? Essa questão do Francisco, levar esses cantos provençais, né? Muito bem, aí ele era filho de um comerciante, né? Francisco era filho de um comerciante e ele vivia muito assim na boa vida, tal, né? Gastando dinheiro, queria ser soldado, mas não deu muito certo, né? Participou de guerras, ele foi prisioneiro, então passou o tempo na prisão, essas guerras das cidades, né? Vai falar das guerras das cidades, tal. E aí tinha as cruzadas, ele tentou também nas cruzadas, mas, né, não deu certo, a saúde dele era muito debilitada, né, então ele não conseguiria participar, viajar, chegar até a Terra Santa, imagina. Sair da Itália, vai ter que atravessar os Balcãs, chegar a Constantinopla, é uma longa viagem, então de navio, né. Se chegar lá em Veneza ou em Gênova, vai pegar um navio, atravessar o Mediterrâneo até... Ou seja, todas essas questões, né, são abordadas no livro, mas tem a conversão. Então a conversão seria que ele já aquela hora que ele chega, né, a cavalo, e aí ele beija a mão do leproso e tal. E aquela questão também da mensagem que ele ouve na igreja, né, Francisco, reforma a minha igreja, né, então, e aí ele entende a reforma do templo que ele estava, né, uma igreja que estava assim, caindo em ruínas, e ele vai lá nas coisas do pai dele, né, o pai dele trabalha com tecidos, né, lã. Então ele pega lá uns fardos de lã e vende e pega esse dinheiro e entrega lá para os religiosos para consertar a igreja. Só que o pai não vai concordar, né? Porque para o pai isso é um roubo, né? Roubou, né? E aí tem toda aquela questão que aí é levado ao bispo, né? E aí o Francisco renuncia à herança do pai. Então ele literalmente joga a roupa lá nos pés do pai e sai praticamente desnudo, né? Assim, só com a túnica, né? Então assim, ele renuncia e vai para, né, a época fria, imagina, né? Você sem roupas e tal. Então assim, é toda uma conversão que vai mostrar a opção que ele faz pelos pobres. Então ele passa ali a ajudar os mendigos, né, os leprosos. Então ele abandona totalmente aquela vida de luxo, de comerciante, né? Assim, não é que a família, família milionária, mas era uma família bem de vida, né? Trabalhava ali com tecidos, então assim, não tinha nenhum problema financeiro. E aí ele renunciou, né? Renunciou à herança. Então, um jovem rico que renunciou à herança. E aí outras pessoas vão aderir à causa, né? Inclusive outros homens ricos vão abrir mão da riqueza, vão doar para os pobres, né? Que é aquela questão lá do jovem rico, né? Que na Bíblia tem a mensagem do jovem rico, em que ele quer seguir Jesus e fala assim, eu sigo a lei e tal, mas Jesus fala assim, então você, né, vende os que você tem e distribui para os pobres, né? Faz a caridade, aí o jovem não aparece mais, né? Ou seja, então o jovem é apegado aos bens. E aí o Francisco ensina uma coisa que inclusive o Buda, né, interessante, o Buda também ensinava, que é o desapego, a caridade, né? Ou seja, não ficar ligado às coisas deste mundo. Então é uma coisa assim franciscana. E aí Francisco fala, Jesus não tinha posses, né? Então Jesus também não tinha essa preocupação com a riqueza, e a igreja fica aí preocupando com a riqueza, com os imperadores, com os nobres, e não olha os camponeses que estão morrendo de fome, né? Então ele fala das revoltas camponesas. Ele era contra reprimir, né, as revoltas camponesas. A ideia seria converter esses camponeses para que eles voltassem para a igreja, né? E aí a igreja apoiando né, os fraticelli, né, esses frades,
eles não se voltariam contra a igreja, porque muitas vezes eles identificavam a igreja católica com os nobres, os senhores feudais, que exploravam o trabalho dos camponeses, né? E eles viam a igreja do lado dos nobres, então eles se voltavam contra os nobres e a igreja também, queimavam a igreja também, né? Então, é toda uma questão social que vai existir até quando Lutero, né? Se a igreja tivesse ouvido Francisco de Assis, né? Não teria reforma, possivelmente não teria reforma do Lutero, do Calvino, e mesmo que o Lutero tenha ficado do lado dos príncipes contra os camponeses, né? O Lutero também não apoiou os camponeses, né? Enquanto que o Francisco queria converter os camponeses, mostrar que a igreja estava com eles, né? A igreja, né? Então essa questão de opção pelos pobres só veio aí no século XIX e XX, né? Várias correntes, por exemplo, vamos falar aqui da teologia da libertação, né? A opção pelos pobres, etc. Então depois a gente vai debater também na questão do catolicismo, né? Então, e aí vai contar toda a saga do Francisco de Assis de conseguir esses adeptos, né? Depois a Santa Clara, né? Então, ou seja, vai ter um colégio franciscano para moças, né? As Clarissas. Então, vai contar também a participação na Quinta Cruzada. Ele foi lá, né? Conversar com os líderes islâmicos. Então, a questão mesmo do discurso aí, dos diálogos interreligiosos, né? Porque para ele era terrível essa luta entre os monoteísmos, né? Porque também o Islã é um Deus único, né? Então essa questão. E Jesus também, né? Jesus também aparece na cultura islâmica, no Alcorão, né? Tem textos do Alcorão, Jesus Miriam, que é Maria, né? A mãe de Jesus. Então é uma questão assim, de um lado entender o outro, né? Ou seja, os islâmicos eram vistos como pagãos e não são pagãos, né? Não são povos pagãos, são povos monoteístas também. Né, e também reverenciam os profetas da Bíblia, né, então é uma questão de diálogo. No próximo vídeo eu falarei então do Tomás de Aquino, que também é conhecido da cultura árabe, né, ele está ali em conversa com Averroes, vai mostrar as consistências e inconsistências do Averroes, né, porque era um leitor de Aristóteles, lembrar que Aristóteles foi conservado ali pelos árabes, né, os Averroes, Avicena, ou Ibicina, né. Então são vários leitores da filosofia grega. Então, para o próximo vídeo. Dicas de leitura, eu falei aqui das cruzadas, né? Eu falei que a época do Francisco é entre a terceira, a quarta e a quinta cruzada. Então aqui, ó, Oriente das Cruzadas. Tem outro livro que está na lista para esse ano, que é as cruzadas vistas pelos árabes, né? Que aí vai mostrar como é que surgiram essas cruzadas, né? A questão lá da Palestina, da Terra Santa. E as várias... como é que chama? As jornadas, né? São 9 cruzadas, se não me engano, são 9 cruzadas, são as várias jornadas do mais de século, né? Mais de século. E às vezes ganhava, às vezes perdia, mas no somatório, no somatório acabou que a Terra Santa continuou na mão dos islâmicos, né? A Império Otomano até o século XIX, depois aí a migração dos judeus durante a Segunda Guerra Mundial, e aí o Estado de Israel em 48, 49, né? A guerra contra os árabes, e aí é o mundo que nós estamos vivendo hoje, né? Então vai contar aqui a história das cruzadas aí, a época medieval que mobilizou a cristandade para recuperar a Terra Santa, né? Mas sobre a cristandade, vou dedicar um vídeo também, são as imagens de Jesus, né? Interessantíssimo para quem gosta de arte, né? Eu sei que os católicos gostam muito da arte pictórica, algumas outras religiões não consideram muito essa arte, né? Algumas correntes do cristianismo e o judaísmo e o islã não recorrem muito a imagens, né? Trabalham mais com caligrafia e tal, né? Aqui tu vai ter imagens, depois eu vou mostrar o vídeo, imagens tanto do catolicismo romano, né, quanto também da arte ortodoxa, né? E aí vai vendo essa imagem de Cristo ao longo, né? Tem até a famosa a Santa Ceia, né? Então, ou seja, é um livro assim fartamente ilustrado que vai mostrando, né, que as imagens da Santa Ceia, né? Então, é um livro fartamente ilustrado e tem muita coisa, ilustração da Igreja Ortodoxa, da Igreja Católica, né? Deixa eu ver aqui as imagens, né? As imagens, assim, né? Várias imagens de Jesus ao longo das épocas, né? Tem essa aqui, ó, né? Então, ou seja, é um livro fartamente ilustrado para quem gosta tanto do assunto de arte, né? Para quem gosta de arte, para quem gosta também de assuntos de religião, de teologia, né? Então depois eu vou abordar esse livro aqui, as várias imagens de Jesus ao longo dos séculos, né? Belíssima obra, fartamente ilustrada. Então, uma dica para quem gosta, né, de arte sacra, né? Vamos fazer, acabar de ler, vou fazer um vídeo aqui no canal. Porque é um canal aberto a todos, né? A questão do monoteísmo, da fé, é um canal que visa não pregar religião, mas falar de fé, falar de espiritualidade, ok? Então, grato pela atenção, não deixem de compartilhar.